Eu sei que tudo posso no Senhor. Com seu poder e com a palavra, sei que tudo posso, tudo posso no Senhor. Eu sei que tudo posso no Senhor. Com seu poder e com a palavra, sei que tudo posso no Senhor. Deus é quem vem me fortalecer, com fé para vencer. Certamente
paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha nos abençoar neste momento para fazermos essa reflexão. Hoje é um domingo de Páscoa. Queria desejar uma feliz Páscoa para todo mundo. E nós temos um vídeo nosso, que está intitulado Êxodo capítulo 11. Se você procurar esse vídeo no YouTube, eu falo sobre a Páscoa. Hoje eu não vou falar sobre Páscoa, mas quero desejar uma feliz Páscoa a todos. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 91. Queria que você acompanhasse comigo a leitura. E o título dessa mensagem é Confiança e Proteção Divina. Confiança e Proteção Divina no Salmo 91. Vamos fazer a leitura então. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Bom, o Salmo 91 é um salmo muito conhecido. Muitas pessoas colocam a Bíblia aberta na estante na sua casa, achando que ela vai ter a proteção divina por causa do Salmo 91. É óbvio que todos nós buscamos uma proteção para nossas vidas, buscamos segurança. O que nós mais fazemos é buscar segurança. E este salmo, ele transmite essa segurança. Esse salmo, existe uma dúvida do autor dele, se foi Davi ou se foi Moisés. É importante a gente entender que tanto Moisés como Davi foram duas pessoas singulares, que tiveram experiências como poucos ou quase ninguém teve. Você veja Moisés, por exemplo, ele teve uma experiência diante de Faraó com aquelas 10 pragas. Depois Moisés teve aquelas experiências no deserto, abertura do mar, rocha, água que saiu da rocha, as placas dos 10 mandamentos e tudo mais. O Davi, ele teve aquela experiência com Golias. Davi venceu muitas guerras. Enfim, são duas pessoas, duas referências bíblicas muito fortes. Agora, muitas vezes a gente precisa entender que o Salmo 91 ele é uma poesia, ele é uma canção e ele é uma forma de reconhecer o poder de Deus, a proteção divina, a segurança que Deus nos dá. Muitas vezes nós queremos levar ao pé da letra tudo que o Salmo diz. Tudo que o Salmo diz é verdade. O Senhor, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele nos ama. Agora existem alguns pontos que a gente precisa observar com mais precisão, com mais atenção. Este versículo aqui, que diz, o versículo
que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, o versículo 7, olha, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse versículo, ele muitas vezes é usado como se nós fôssemos imunes a qualquer tragédia, a qualquer situação. Que Deus, ele faz tudo isso, ele nos livra de todo o mal, ele nos livra da peste, ele nos livra da fome, ele nos livra dos nossos inimigos. Tudo isso Deus faz, Deus pode fazer. Agora, às vezes ele não faz. Porque existe uma condição para que tudo isso aqui aconteça de uma vez. Porque se nós observarmos bem, nós temos vacinas contra doenças que elas nos trazem uma imunidade. Mas os cientistas nunca dão 100% de imunidade. Porque depende de vários fatores. Para que Deus faça algo na minha vida, depende dele, depende da minha condição também, mas uma coisa que é preponderante, a coisa mais importante em tudo isso é o propósito de Deus, é a vontade de Deus. Por que Deus vai fazer algo assim na minha vida? Porque olha bem o que o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A impressão que eu tenho quando leio isso aqui é como se eu estivesse numa guerra. E aí eu chego a pensar que foi Davi que escreveu esse salmo. Por quê? Porque Davi foi um guerreiro, Davi foi um militar, Davi é uma pessoa que participou de guerras a vida toda. Então ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Porque Davi viu muito isso. Ele viu muito cair muitas pessoas mortas do seu lado. Mas Davi viu muitos amigos seus caírem também do seu lado. E ele diz que você não será atingido. E se foi Davi que escreveu esse salmo, ele está dizendo das experiências que ele teve. Ele está querendo passar o quê? A ideia de que nós devemos confiar em Deus. Ele nos passa uma segurança que, independente do que estiver acontecendo nas nossas vidas, ao nosso redor, nós devemos continuar confiando em Deus, porque Deus é tudo isso aqui e muito mais. Agora é interessante nós observarmos o seguinte: olha o que ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Habitar é morar, é viver no esconderijo do Altíssimo, ou seja, é naquele lugar que Deus, aquela segurança que Deus preparou para mim. É eu habitar em Deus, é Deus fazer parte da minha vida, é eu estar coberto pela proteção de Deus. E aí depois ele fala: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então o salmista está querendo que nós não percamos essa esperança num momento de dificuldade, que eu não venha perder a esperança de que Deus, Ele me livra. Ele me livra. Agora nós estamos vivendo um momento hoje em que 1000 estão caindo ao nosso lado, 10.000, nós estamos vendo isso acontecer todo dia. E aí então eu posso dizer: não, eu tenho a proteção divina e vai morrer todo mundo, mas eu não vou morrer. E nós temos visto que a doença não está escolhendo rico, pobre, branco, negro, adulto, criança. No começo, as pessoas ficavam aí fazendo piada com os idosos, dizendo que o caminhão dos velhos estava passando pela rua, passava na rua e ficava mandando os velhos entrar para dentro. Hoje nós sabemos que não são só os idosos que estão morrendo. Estão caindo muitas pessoas do nosso lado. Nós ainda estamos de pé. Mas por quê? É Deus que tem nos sustentado? Lógico que é. Mas Deus também não desamparou aqueles que morreram. Eles foram atingidos por esta enfermidade. Nós ainda estamos aqui. Até quando não sabemos.
mas nós estamos aqui. Agora, porque morreu uma pessoa que habitava no esconderijo do Altíssimo, isso significa que ela não habitava, uma pessoa que servia a Deus e morreu, isso quer dizer que ela não estava bem no esconderijo do Altíssimo? Eu não posso julgar. Ou isso significa que Deus não nos dá proteção? Também não, Ele nos dá proteção. E aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo também podem ser atingidos. Mas a regra é não ser, mas acontece. E acontece e não é pouco. Nós vemos a morte dos homens da Bíblia. Quantos deles, quantos profetas não foram perseguidos e mortos? Olha João Batista, Jesus disse que nenhum homem nascido de mulher foi maior que João Batista. E olha a morte que ele teve. Deus não livrou ele daquela morte. Mas aqui há uma promessa também de salvação. No último versículo diz assim: dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, Deus promete aqui longevidade. Então, se você fosse dividir esse salmo aqui em partes, do versículo 1 e 2, é a minha relação com Deus. Então, essa confiança na proteção de Deus, ela depende da minha relação com Deus. A segunda, o livramento e proteção, ou seja, do versículo 3 ao 13, a gente lê todos aqueles versículos, do 13 até o 13, são 10 versículos, nos estimulando a crer no livramento e na proteção. Né? Depois, no versículo 14, ele fala sobre o estímulo a nós amarmos a Deus, porque também é uma condição para que a bênção de Deus esteja sobre nós também, é o amor a Deus. Eu preciso amar a Deus para eu crer nessas promessas. O estímulo à oração no versículo 15. Olha aqui o que diz o versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Essa é uma certeza que este salmo também nos dá. Então, quando você invoca a Deus, eu e você precisamos de ter a certeza que Ele nos ouve, que Ele nos atenderá. Está escrito aqui: eu lhe responderei. Uma vez eu já falei sobre isso, não sei se aqui nos vídeos ou se lá na igreja, mas eu já preguei muito sobre isso, que Deus ele sempre ouve e Ele sempre responde oração. Sim ou não, mas Ele responde. Existe um cântico que fala que o silêncio de Deus é uma resposta. E depois, no último versículo, ele fala sobre longevidade e salvação. Então, ou seja, o propósito de Deus e o meu discernimento é que vão fazer eu compreender o Salmo 91. Eu não posso sair por aí achando que Deus vai me livrar de tudo e de todos. Jesus, ele, quando foi tentado pelo diabo, eu também fiz uma pregação um dia desses aqui sobre isso, o diabo citou esse salmo aqui para Jesus. E nem por isso Jesus tentou a Deus, nós falamos sobre isso. Ele resistiu à tentação, ele podia dizer para o diabo: não, diabo, eu vou provar para você que Deus é comigo, e se lançar de lá de cima do pináculo do templo, mas ele não fez isso. Porque ele diz também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A gente viu Elias desafiando os profetas de Baal, mas ele fez aquilo na direção de Deus, ele teve discernimento, ele ouviu Deus falando com ele e ele fez aquilo, e aquilo aconteceu. Agora é importante que nós tenhamos a consciência de que cada coisa, esse salmo ele foi escrito em um momento histórico, que não é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo a época da graça. E Jesus Cristo, Ele nos deu todo o ensinamento, todas as dicas para que nós possamos nos relacionar com Deus, com a fé e com a Bíblia, de forma do Novo Testamento, da Nova Aliança. Aqueles tempos atrás a gente ouve muito falar de guerra, de morte e um monte de coisa. Agora não. A nossa luta é espiritual, a nossa luta é na oração, a nossa luta é na palavra. Eu não posso tripudiar sobre as situações, nem sobre o inimigo, porque eu não tenho força para isso. Eu tenho a proteção de Deus,
mas eu não tenho imunidade total das tragédias, das doenças, porque se fosse assim, pastores, irmãos não morriam de bala perdida, não morriam de enfermidade, mas isso acontece todo dia. Quantos pastores não morreram da Covid-19? Então, queridos, mas nem por isso também nós podemos deixar de crer na proteção. O Salmo não é uma mentira, ele é uma grande verdade. Deus, ele nos livra do mal, ele nos livra de tudo aquilo que se levanta contra nós. Por quê? Porque eu estou no esconderijo do Altíssimo, mas isso aqui é condicional, ele pode não livrar também. E se ele não livrar, ele não deixa de ser meu protetor. Por quê? Mesmo se ele não me livrar nessa vida, mas quando eu for atingido por uma dessas coisas, eu vou para a glória com Deus, porque ele fala aqui, ó, no versículo 16, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então nós temos a salvação. A nossa salvação é o nosso recurso mais supremo. Independente de qualquer coisa, a tua alma, a minha alma está segura. Essa é a grande imunidade que nós temos. Por quê? Todo mal, nós podemos resumi-lo na condenação eterna. E toda graça se resume na salvação das nossas almas. Amém? Então que esta proteção, ela não deixe de ser crida por nós não podemos invalidá-la, mas nós não podemos ser sem entendimento, achando que nada vai acontecer comigo, que nada vai acontecer conosco. Nós temos que crer, temos que nos firmar, mas crer acima de tudo na nossa salvação. Que Deus te abençoe, uma feliz Páscoa, em nome de Jesus.